Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Novamente juntos, vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo de número 22, que tem como subtítulo Não separeis o que Deus juntou e a indissolubilidade do casamento, que serão os itens estudados. Mas, como sempre, antes de iniciarmos esse estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e abrir os olhos do Espírito e, em conjunto, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Para a compreensão do tema que vamos estudar, é necessário conhecer o significado de algumas palavras que nós às vezes achamos que sabemos. Indissolubilidade, quer dizer inseparável, que não perde a solidez, que não se divide. Casamento é a união que, efetuada de modo voluntário entre duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei vigente, dando origem a uma família. É uma ligação associativa, é uma aliança. Repudiar quer dizer renegar a esposa ou rejeitá-la legalmente, divorciar-se. A palavra desposar quer dizer casar, é óbvio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, registra que os fariseus aproximaram-se de Jesus e, tentando-o, perguntaram-lhe se, porventura, era lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Jesus observou que, no princípio, Deus os fez macho e fêmea, e que, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e que, por isso, não se separe o homem o que Deus juntou. Os fariseus, então, voltaram a perguntar por que mandou Moisés dar ao homem, à sua mulher, uma carta de desquite ou de repudiá-la. Jesus explicou que Moisés agiu dessa maneira pela dureza dos corações da época, mas no princípio não foi assim. A resposta de Jesus aos fariseus, no tocante à lei que proíbe a dissolução do vínculo matrimonial, contextualiza a verdade sobre o amor. Deus, sendo amor indissolúvel, é, pois, a sua obra ou os laços permeados por a sua presença. Compreendamos que, além da união dos sexos, deve haver a união das almas, a afinidade espiritual, o cumprimento da lei do amor, quando os dois farão uma só carne, como está no Evangelho. Aí então se justifica a recomendação de Jesus: não separeis o que Deus juntou. Perguntamos então, o que exatamente Jesus quis dizer com não separe, pois, o homem o que Deus juntou? Se os israelenses daquela época praticavam a poligamia em uma alta escala, e uma mulher podia ser dispensada segundo as regras de Moisés, era a época. O tempo e a evolução dos costumes cuidaram para que a monogamia se estabelecesse, mas mesmo assim só um pouco mais de 2/3 da humanidade, visto que exclui o Islã, e que tolera até mesmo 4 esposas, assim o faz. Nos 2/3 que adotam o casamento monogâmico, as relações extraconjugais ainda são praticadas por pura sensualidade ou até mesmo por afinidades. Mas como fazer se a harmonia que deveria reinar não acontece entre um casal? É nesse sentido que Allan Kardec, na questão 940 do Livro dos Espíritos, nos indaga: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a sua existência? E olha que bela resposta dos Espíritos. Muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa, em primeiro das vossas leis que são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que não vos agradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis então a consequência desses vossos preconceitos. E é aí que vem o divórcio. Aspas novamente.
uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens já fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Isso está no Evangelho, no capítulo 22, no seu item de número 5. Mas atentemos bem o que recomenda o Espírito de Emmanuel no capítulo sobre o divórcio no livro Vida e Sexo. Explica o benfeitor que, aspas, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Fechou as aspas. Na maioria das vezes, as desuniões acontecem principalmente por uma falta de diálogo. André Luiz, na obra Ação e Reação, enfatiza, novamente aspas, o divórcio não soluciona o problema da redenção porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possa acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno, falou-nos o Espírito. Nossa sociedade vulgariza esse tema, que é divulgado como normal na televisão, no rádio, na música, nas leituras, nas redes sociais e livremente compartilhado pela maioria descuidada dos nossos irmãos e irmãs. E tudo isso deve ser combatido individualmente por cada um de nós, começando pelo nosso pensamento, gerador maior de nossos sentimentos, ações, aspirações e criações. O sexo é energia sagrada, é criação de Deus que nos concedeu o poder de criar, pois somos sua imagem e semelhança. Um sexo equilibrado é manifestação de amor e eleva o espírito a Deus. Mas o sexo em desequilíbrio pode ser motivo de queda e de destruição. É necessário para hoje a persistência no acerto, no cuidado com os pensamentos sensualistas, nos desejos alheios. Devemos eliminar de nossas vidas o conteúdo que vulgariza o sexo e enaltece uma errônea compreensão de que o adultério é aceitável. Pequenas mentiras, grandes e nebulosos atos aos quais a consciência individual cobrará cada centavo para o resgate necessário a nos guiar ao caminho correto em busca da evolução espiritual. Há aqueles que se entregam a múltiplos relacionamentos, não se satisfazendo com um único companheiro ou companheira. A adrenalina do relacionamento extraconjugal direcionada pelas decisões instintivas animais e criam dores difíceis de se superar. Disse uma vez Divaldo Pereira Franco sobre o tema: dê corda ao potro jovem e vivaz para que corra e tropece mais à frente. Se a corda for curta, há de quebrar a haste que o mantém próximo. Vamos pensar. O amor é a lei, qualquer outra decisão contrária é egoísmo, é egocentrismo, sujeita a lágrimas e a ranger de dentes. Agradecemos as múltiplas existências que nos ajudam a compreender e aceitar com menos dor essas situações. Por isso, quando Deus disse, sereis uma mesma carne, e quando Jesus afirmou, não separeis o que Deus juntou, isso deve ser entendido com relação à união pela lei imutável de Deus e não pela lei dos homens que muda a todo momento. A lei civil é necessária, claro, e tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias conforme as exigências da civilização da época. Ela deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Toda separação está assim dentro de uma dinâmica da imaturidade no amar e na relação íntima com o amor no seu sentido divino. É esse campo de novos padrões na união conjugal que a doutrina espírita desvela seus artigos de fé amoroso. Um dia perguntar-se-á se é mais humano, caridoso e moral pressionar um contra o outro, dois seres que não podem viver juntos, ou conceder-lhes a liberdade. Paremos para pensar. E também se a perspectiva de uma união indissolúvel, inseparável, não aumenta o número de uniões irregulares. O Espírito de Joana de Anjos, no livro SOS Família, nos fala: há sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade numa união conjugal. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos.
tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira, ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião, saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Irritabilidade costumais sempre que se avizinha do lar, desinteresse pelos problemas do outro, falta de intercâmbio de opiniões e tantos outros. Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. O ideal, portanto, seria, então, suportar o cônjuge para merecer o apoio da espiritualidade? É um grande equívoco. As pessoas suportam o cônjuge por amor aos filhos, ou então respeito à religião, esquecendo-se de que estão juntos para se harmonizarem, aprendendo a conviver fraternalmente. É bem claro que não devemos banalizar o casamento. As relações desfeitas, especialmente as geradoras de prole, deixam sempre resquícios e traumas, prejuízos difíceis de serem revertidos. No entanto, quando tentativas suficientes e sem sucesso já foram colocadas em prática, é necessário avaliar se a relação em vigor está mesmo para ser desfeita. Importante, por maiores as mágoas, termos o equilíbrio bem balizado como auxílio a evitar traumas e inseguranças, principalmente nos filhos. É muito comum as crianças culparem-se pela separação dos pais, portanto, a conversa e o esclarecimento com estes torna-se imprescindível. Atitudes de desmoralização mútua e desejando vingar-se através dos filhos só levarão ao sofrimento destes. Ambos os cônjuges devem ter a consciência de responsabilidade perante os filhos, a ciência de que o divórcio é bem diferente de um abandono. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde à outra, assim permanecerá cada qual com seus gostos, seus desgostos, caminho afora. Casar quer dizer adaptar-se, ou até mesmo ajustar-se. Casar é ter os mesmos ideais, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos, as mesmas aspirações. Na dissolução dos vínculos matrimoniais e que venha a aparecer a prole, será considerado como uma responsabilidade dos genitores que, se somassem esforços, poderiam ter contribuído para a melhoria desse casal e dos filhos. Se o companheiro se desloca lentamente da família, refaça a esposa o lar, tentando uma nova forma de reconquista e de tranquilidade. Se a companheira se afasta afetuosamente pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. Richard Simonet, um estudioso da doutrina, no livro Pisando na Bola, nos diz: como ser feliz no casamento? Sendo feliz antes dele. Olha que bela resposta. Existem famílias constituídas na base do amor possível, amor que tudo vence, porque cada um dos seus membros busca fazer o melhor para todos, amparando-se todos na solidariedade e na fraternidade, mesmo nas diferenças individuais e nas dificuldades naturais da vida material. Se um cônjuge resvala em um momento de fraqueza, as consequências desagradáveis são diluídas na compreensão e na fraternidade do mais equilibrado e amoroso, não prevalecendo então a ideia do rompimento da união. Hoje, diferentemente do passado, se podem fazer testes. Testar não é sair ficando com qualquer um, é namorar, e assim o namoro deve ser um teste também para a felicidade. O Espiritismo tem uma grande contribuição em favor da estabilidade matrimonial, mostrando-nos que o par dos imperativos da natureza, defrontando-nos no casamento com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos. Além da eliminação das arestas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade da humanidade. As pessoas do nosso convívio apontam nossas falhas, ajudando-nos a corrigir os desvios de conduta. Se não há esse entendimento e a convivência vai mal, os cônjuges responsáveis que pensam nos filhos concordam que é preciso então tentar salvar o casamento. Recorre então à religião, aos psicólogos, aos amigos e até mesmo aos conselheiros matrimoniais. É válido. É preciso praticar a caridade no lar para salvar o casamento. A meditação, a oração em conjunto, daí o evangelho no lar, a procura do bem em toda parte, auxiliarão essa paz no lar. Poderíamos defini-la como uma ginástica diária, por que não? Onde os principais exercícios são o perdão, a tolerância, a atenção, o respeito e a renúncia. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender a família,
Sem o vinagre da crítica, identificaremos em seus momentos menos felizes a simples exteriorização dos conflitos íntimos em que esse familiar se debate e não nos magoaremos. A tolerância é o treino da aceitação. Cada ser humano está numa faixa de evolução, não podemos exigir mais do que tem para dar. E ninguém é intrinsecamente mau. É preciso lembrar ainda que as pessoas tendem a comportar-se de maneira como as vemos. Identificar apenas as virtudes é uma forma de desenvolvê-las. A atenção é o treino do diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa o lar. É preciso saber, então, ouvir, dar atenção aos que dizem os nossos familiares e principalmente reconhecer que nos momentos de divergência eles podem estar com a razão, é verdade. O respeito é o treino da educação. É grande o número de lares onde as pessoas discutem, brigam e até xingam-se, e até também se agridem fisicamente, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável que torna todos nervosos e infelizes. O problema é a falta de autoeducação, a disciplina das emoções, reconhecendo que sem respeito pelos outros caímos na agressividade. A renúncia é o treino da doação. Há algo de fundamental para nós sem o que nossa alma definha. Ela se chama amor. Quantos lares estariam ajustados e felizes se houvesse amor? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmão e irmãs, transmitissem-se carinhos com mais frequência àqueles que habitam sob o mesmo teto? Por que não? Sabe que eu gosto de você? Diga isso mais vezes. Há muitas maneiras também de se dizer isso indiretamente. Um bilhete singelo, a lembrança de uma data, o elogio sincero, o reconhecimento de um benefício, a saudação alegre, a brincadeira amiga, o diálogo e o toque carinhoso. Tudo isso diz na eloquência do gesto que gostamos deste familiar. Não há nada mais importante em favor da harmonia doméstica. Para tanto, é preciso que venhamos a aprender a renunciar à imposição agressiva de nossos desejos, renunciar às reclamações e às cobranças ácidas, renunciar às críticas ferinas, renunciar ao mutismo e à cara amarrada quando nos contrariam, renunciar, enfim, a nós mesmos, vendo naqueles aos quais a sabedoria divina colocou em nosso caminho a gloriosa oportunidade de trabalhar com Deus na edificação dos corações e recebemos em nosso lar o salário da paz. Com semelhantes exercícios em torno da caridade, descobriremos no lar a afinidade de novas motivações renovadas, de afetos insuspeitados, a garantirem uma vida familiar saudável e feliz. O lar é, pois, um laboratório de experiências nobres em busca de avanços morais e espirituais. Treinamos na família menor, habilitando-nos para um serviço da família maior, que constitui a humanidade inteira. O Espírito de Emmanuel nos fala: a felicidade existe sim, porém para usufruí-la no outro mundo, precisamos aqui na Terra admitir que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. O amor é isso, não prende, não aperta, não sufoca. Olha que belas palavras, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e agradecer. Agradecer aos orientadores espirituais que nos ajudam a compor esse estudo. Agradecer essa doutrina que nos faz crescer dia a dia. Vamos pedir agora uma harmonização para os ambientes de dor e de sofrimento, como presídios, albergues, creches, hospitais e lá aos profissionais da saúde que trabalham incansavelmente frente a essa pandemia. Aos irmãos que vivem nas ruas, vamos pedir também uma harmonização aos dirigentes das nações para que possam tomar boas decisões. Vamos pedir que se harmonize os diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser espiritual e uma harmonização para onde ela se fizer mais necessária neste momento. Se você gostou, clique no positivo, faça comentários, se inscreva no canal, faça críticas e, se possível, indique aos amigos desse canal. Clique no sininho e toda quarta-feira pela manhã você estará recebendo uma nova postagem. Muita paz, obrigado, fiquem com Deus.